Boa noite, família Move Mais. Aqui é a Kátia Batista, uma das fundadoras do Move Mais, né? Estou aqui nesse programa especial para mulheres. Como vocês não conseguiram ouvir o começo, eu vou ter que repetir. Por ser um programa especial para mulheres, a gente teve que expulsar o Vinícius Santos deste programa hoje. Então, o apresentador oficial volta na semana que vem, mas hoje esse programa é dedicado a mulheres na política. Eu estou aqui com duas convidadas especiais, a Sônia Cruz, que é a presidente do Instituto Freire, né, está à frente de um trabalho social e vinculado à habitação, e a dona Jane Esteves, esposa do nosso querido vereador André Santos. Boa noite, meninas. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui, tá? Tô adorando a presença de vocês. Esse programa é muito especial. E assim, é uma semana de mulheres, né? Que a partir de domingo nós estamos trabalhando com mulheres. Nosso trabalho todo voltado tanto na parte social quanto na parte política está sendo voltado para mulheres essa semana. Então, por aqui tudo cor-de-rosa. A gente não conseguiu colocar as luzes rosa, mas está tudo cor-de-rosa hoje aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos começar primeiro mostrando um pouco do trabalho da Sônia, que é uma liderança que eu conheci em um momento muito conturbado, né? Uma situação muito difícil. A gente não vai falar dessa situação, até Sim. porque a nossa amizade começou aí, mas hoje a gente tem muito trabalho pela frente, né, Sônia? Graças a Começamos Deus. um trabalho lá atrás e hoje nós temos um trabalho pela frente que começou errado e passou há um certo tempo a dar muito certo, né? Graças a Deus e ao trabalho de vocês, né? Para mim é uma grande satisfação estar aqui hoje, né? Participando do podcast, né? Que é o nosso Pod Mais, podcast do Move Mais. Falar um pouco do nosso trabalho. Como a nossa, né, maior liderança, a Kátia, já falou, a gente começou num trabalho meio conturbado, né? Assim, sem direcionamento. E hoje eu sou muito grata, né? A fazer parte do Move Mais, que é um movimento, né, que está só crescendo, né? Graças a Deus o Move Mais está crescendo. Temos aí várias lideranças, né? Zona Norte, Zona Sul, né? E por aí vai. E assim, a questão do trabalho, eu também fiquei meio assim, meia pouco assim, bem preocupada lá atrás. Hoje não, hoje eu tenho meu coração tranquilo, trabalho com paz mesmo no coração, passo essa segurança para os nossos associados, né? Todos eles estão ali com a certeza que eles estão no lugar certo, né? Nós fazemos um trabalho transparente, sempre falando assim, em cima da verdade, porque eu basei assim a minha história, eu vejo muito como aquela passagem, né? Quem é evangélico vai saber. A passagem, né, de Neemias, né? Quando o rei ali perguntou para Neemias, ele estava dentro do palácio, mas ele se encontrava triste, preocupado, da mesma forma que eu ano passado me encontrava. E o rei perguntou para ele, né? Por que ele estava daquela maneira? Ele falou assim: eu estou muito triste porque a cidade de Judá, onde meus pais moravam, foi destruída e eu queria muito reconstituir aquela cidade. E o rei automaticamente enviou a ele cartas, né, para que ele pudesse retornar na cidade de Judá e começar a edificar os muros da cidade. E eu vejo dessa forma, porque Deus colocou a Kátia no meu caminho. Através da Kátia veio o Move Mais, né? Comecei a caminhar, passei a ser presidente do Instituto Freire, graças a Kátia e ao David. Hoje eu vou aproveitar e quero agradecer por essa grande conquista que, graças a eles, nós conseguimos realizar. Eu sou assim, eu sou uma pessoa de muita fé. Eu sei que para tudo tem a hora certa, tudo tem um momento certo, e eu quero sim continuar caminhando com o Move Mais, fazendo meu trabalho, dando o melhor, né, para as nossas famílias. Nós estamos assim, hoje o programa é voltado para mulheres na campanha. Então, o que eu quero pedir para os meus associados, o que eu já tenho falado lá nas reuniões, vamos votar no nosso vereador André Santos, 10, 4, Tá 5, pedindo 6. voto no Eu programa. não podia deixar de falar do nosso vereador, gente. Quem tá lá, quem acompanha os trabalhos, sabe a importância, né? De nós estarmos assim, na mesma conexão, no mesmo propósito, como já foi falado aqui no nosso programa. Não trocar a promessa, não trocar o propósito pela promessa. Nós vamos continuar no mesmo propósito, porque nós temos certeza da nossa vitória. Gente, eu estou muito feliz de fazer parte hoje desse podcast. Tô assim, para mim, eu não tenho palavras, entendeu? Vocês um dia vão imaginar o que eu tô sentindo hoje. Porque outrora, né, a gente tava lá, vamos dizer assim, a palavra real,
perdido, sem um direcionamento, mas Deus foi tão bom que colocou essa família do Move Mais nas nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui e a palavra hoje é gratidão. Como diz a nossa amiga Kátia, quem não vive para servir, não serve para viver. E que agora, né, esse resto de ano e os outros anos que virão nas nossas vidas, nós possamos, assim, trazer para nossa vida, para o nosso cotidiano, uma frase que era do meu pai. Meu pai dizia sempre assim: aonde há união, jamais haverá discussão. Estamos juntos. Muito obrigado, Kátia, pela participação. A gente que agradece, Sônia. A sua história é muito bonita e eu já escutei várias vezes você falar sobre a sua vida, sobre a sua história. E eu que fico muito feliz de você fazer parte do Amém. Move Mais, né? E assim, hoje, pessoal, ela está aqui, a gente fez um programa especial por conta da semana passada, que a Sônia estava doente, não pôde participar da nossa estreia do Pode Mais. E eu quero aproveitar essa deixa aqui e pedir para você que está assistindo a gente agora, que está aí no YouTube, compartilhe esse link. Sim. Clica no canal, entra aí, se inscreve, ativa as notificações, mas compartilha porque a gente precisa desses compartilhamentos aí e não é para ganhar dinheiro não, é para mostrar o nosso trabalho porque a gente pode mais, como a Sônia falou, se nós estivermos todos juntos e juntos a gente vai poder cada dia mais, tá? Amém. Eu tô aqui com a Dona Jane Esteves, como eu coloquei para vocês, ela é a esposa do nosso vereador André Santos, né? E ela está aqui hoje para falar um pouco do trabalho social que ela faz, né, junto ao mandato do nosso vereador. E até parabenizar a dona Jane por todo esse trabalho que a senhora faz e porque o nosso vereador também ele tem um trabalho voltado para as mulheres, né? Ele assumiu um compromisso por meio de um termo de compromisso que ele assinou lá atrás e esse comprometimento nos serve hoje como base, né? O que ele cumprir, o que ele prometeu, ele vem cumprindo e vai cumprir cada dia mais, né? Porque é um homem de palavra, viu, pessoal? Boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com você, Kátia, com a Sônia também, com toda a família Move Mais. É muito gratificante falar um pouquinho do trabalho dele. Por quê? A gente vai completar agora em outubro 32 anos de casados. E nós somos cristãos, e antes de a gente entrar para o trabalho da política, nós sempre fizemos trabalhos sociais, sempre cuidando de pessoas. E isso é maravilhoso. Hoje não tem diferença o que a gente faz na política, o que a gente fazia antes de entrar para a política. Quando a política está também em todo o nosso convívio diário. A arte de lidar com pessoas, a arte de estar cuidando de pessoas, isso é maravilhoso. Então, o que eu vejo nele? Primeiro, eu vi o exemplo, que ele cuidou de mim quando eu mais precisei. Eu tive um tumor cerebral, quase fiquei cega no início do nosso casamento, e o que ele prometeu no altar, que seria na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, ele cuidou de mim. Mas ele cuidou de uma maneira tão especial que ali eu pude ver, eu casei com a pessoa certa. Porque longe da minha família, longe da minha cidade, não tínhamos nosso filho ainda, era só nós dois. E ele fazia o trabalho dele, mas ele me colocou como prioridade. E eu fiquei curada, fiquei boa, e dali eu vi o cuidado dele também para levar isso para as outras mulheres. Ele valoriza as mulheres, tanto que os maiores projetos de leis dele é para as mulheres. Então, a assistência, o saber ouvir, a necessidade, até para as mulheres na menopausa, desde a infância até a menopausa, tem atendimento. Então, todas as fases da nossa vida precisamos de cuidados. A mãe, quando dá à luz ao bebê, tem projetos de leis para isso, e também tem projetos de lei para as mulheres que estão na menopausa. Então,
eu acredito que eu sou uma pessoa que eu defendo mesmo o André, porque eu chamo ele de meu querido, mas aqui, para vocês entenderem um pouquinho, eu tenho que falar o nome dele. Ele se sensibiliza com as pessoas. Ele é um homem muito trabalhador, não tem hora. Ele tem hora para acordar, mas não tem hora para dormir. É uma alegria poder falar dele, porque ele tem um olhar para a mulher, mas ele tem um olhar também para várias coisas, para a saúde, para a habitação, para a educação. E ele é uma pessoa que ele consegue delegar também, porque ele tem uma equipe boa, uma equipe forte, pessoas que são amigas que trabalham com ele, né? Então, mulher, quando nós temos um marido que nos valoriza, eu estava até comentando com a Kátia lá dentro e falando para ela sobre a importância de estarmos juntos. A Sônia falou uma passagem bíblica aqui e nós saímos da costela do homem. Sim. A Eva saiu, vamos botar assim, a Eva como a primeira mulher, saiu da costela do Adão. Então a gente não pode ficar separada do homem. Homem e mulher têm que estar juntos. O casamento é assim, o gostoso é assim. Começar dentro de casa, um lutando pelo outro. Então, a minha palavra inicial é sobre isso. Não existe rivalidade entre marido e esposa. Se você está querendo casar, saiba que um casamento é uma renúncia. Todos os dias, o que eu posso fazer pelo outro? Fica mais gostoso. Às vezes você tem uma amiga fora, tem um amigo fora. Melhor amigo é aquele, ó, que casou com a gente, que está do nosso lado o tempo todo. Pode estar trabalhando, mas no final do dia, volta para casa e é melhor do que quando foi. É isso? É verdade, dona Jane. Bom, eu posso falar um pouco também do vereador André Santos, porque falando em habitação, que é o nosso foco principal aqui do nosso Pode Mais, porque é o podcast do Move Mais, né? E quem não sabe, o Move Mais, ele tem um significado, né? Ele é um movimento mais. Movimento mais, e o que significa o mais? Moradia, acessibilidade, inclusão e sustentabilidade. Inclusão que faz parte também todo esse trabalho voltado para as mulheres, né? O vereador aprendeu não, que na realidade isso já estava dentro dele. Quando ele assumiu como político, como ele assumiu como vereador na Câmara Municipal, ele procurou saber o que ele poderia fazer pelas mulheres, na política, no caso, né? Quais seriam os projetos de lei que beneficiariam essas mulheres? E assim, muitos deles foram aprovados e muitos deles o vereador foi o propositor do projeto de lei. Então, assim, a gente sabe do trabalho dele voltado para as mulheres, a gente sabe do trabalho dele voltado para a habitação, e no caso da habitação, o programa Pode Entrar, que é o maior programa habitacional da cidade e o maior do país, a gente pode dizer que, assim, ele traz benefícios especiais para as mulheres. Por exemplo, a mulher, ela é a beneficiária direta da unidade habitacional. Olha Quando que ela vai maravilha. receber a unidade habitacional, a unidade habitacional, ela sai em nome exclusivo da mulher. Claro, se o homem for solteiro, sai em nome do homem. Mas quando ele é casado, a unidade sai em nome da mulher. Porque quem fica com os filhos, né? Quem que vai embora primeiro? Quem que normalmente se retira da casa? Sempre é o marido. Então, nada mais justo do que a unidade habitacional ela estar no nome da mulher. Claro, o marido como co-obrigado, né? Que a gente chama, que é uma palavra bem estranha, mas ele faz parte da composição familiar, mas a unidade habitacional ela é especialmente destinada para ficar em nome da mulher. Né? E isso é muito importante. O programa Pode Entrar hoje, ele atende predominantemente mulheres. E o nosso movimento? O nosso movimento ele tem 80% de mulheres na liderança. 80% das mulheres, dona Jane, lideram o nosso movimento, né? Eu sou uma mulher, fundei o movimento. Meu marido é o CEO, né? Mas ele é o cofundador do Move Mais, mas a maioria das nossas lideranças são mulheres, né?
E eu queria pedir de novo para vocês, compartilhem o nosso link, compartilha, porque a gente precisa atingir de novo aquela meta lá da semana passada, viu, pessoal? E tem sorteio, tá? Sorteio da caneca do Pode Mais. Essa caneca bonita aqui, ó, que a dona Jane no dia da estreia ficou querendo a caneca, mas ela não quis pedir, mas ela saiu com uma caneca aqui de presente. A gente vai fazer o sorteio agora, Zoom? É agora o sorteio? Daqui a pouco tem sorteio. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre habitação, mulheres na política. A gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Pessoal, voltamos e eu quero aproveitar para chamar a minha galera na chincha. Galera do Move Mais, família Move Mais. Cadê o pessoal do Rolezinho, Instituto Rolezinho? Belo, tô te esperando aqui, tá? Entra aí, compartilha o link. Beto do Sol Nascente, Bispa Luciene. Ó, a gente tem o Instituto Freire em peso, AMP em peso, o pessoal do MMP em peso. Quem mais um? Instituto Reviver, tem um pessoal também aqui. Deixa eu ver quem mais. Tem uma galerinha aqui que está entrando, mas só dessas associações, tá? A gente precisa de vocês aqui, viu, pessoal? Eu vi a Fátima aí dando um oi pra gente, a Fátima Laranjeiras do MMP. Um beijo, Fátima. Galera do MMP, galera da AEMP, galera do IDC, Instituto de Direito do Cidadão, do Instituto Freire, Instituto Reviver. Pessoal, a gente está aguardando vocês aqui, tá? Compartilha o link, entra no canal, se inscreve, a gente precisa da curtida, a gente precisa que você se inscreva, ativa os sininhos da notificação para vocês receberem os nossos vídeos também, tá bom? Paulina, União e Luta da Casa Verde, estamos aguardando por você também, viu? Anesp, cadê você, Aguinaldo, vulgo Guigui? Instituto Hope Box, Wellington do Caboré, estamos esperando você também. Tem mais um pessoal aí, tem mais um pessoal que eu vou lembrar daqui a pouco o nome e vou chamar vocês. E o tema hoje, voltando aqui para falar com as nossas convidadas, é mulheres na política, né? E a gente também pode falar de política habitacional, né, pessoal? Falar do que é a habitação, o que é a política pública em habitação, de interesse social, que é o nosso maior objetivo, tá? Casa e moradia para famílias de baixa renda. Eu vou direcionar essa pergunta para a Sônia aqui. Tem pergunta de alguém aí, Zoom? Você que quer saber de alguma coisa, o Zoom vai selecionar, o Zoom tá na técnica, ele vai selecionar algumas perguntas aqui, tá? A gente vai aguardar e ver se tem alguém perguntando alguma coisa. O pessoal do Buffet Colorado tá falando que é isso mesmo, tem que ter mulheres à frente de tudo. E está agradecendo pelo programa e está parabenizando. Como é o nome do lugar, Zoom? Buffet Colorado. Buffet Colorado. Obrigada, Luciana. Muito obrigada, viu? A gente sabe que você é uma parceira que sempre está aqui com a gente, sempre está com a gente em todos os eventos. A gente agradece muito a sua participação aqui, tá? E realmente eu também concordo com vocês. A gente precisa de mulheres na política. Verdade. A gente precisa de homens que defendam as mulheres na política, que é o caso do nosso vereador André Santos. Ele defende as mulheres na política. E eu teve um evento, acho que o ano passado, no dia 8 de março, que o vereador fez lá na Câmara Municipal, dona Jane, que eu não me esqueço, né? Que eu até brinquei com uma frase. Nós não somos feministas, nós somos femininas, né? Porque existe uma grande diferença. Nós somos femininas. Isso não nos impede de estarmos na política. Nós estamos à frente de trabalho, né? Nós estamos aqui porque a gente acredita que a mulher na política, ela pode também estar à frente de um trabalho político. Com certeza, por que não, né? Mas ela nunca pode esquecer que também tem o esposo dela, ou que tem os homens que estão na política também, que precisam ser respeitados. Então, nosso maior respeito aqui para todos os homens que estão nos assistindo aqui. Um grande abraço para vocês. A gente agradece muito vocês estarem aqui com a gente nesse programa. Alguma pergunta, Zoom, sobre habitação, sobre política? Estão mandando. Por enquanto está bastante. Estão falando da Sônia, né? Liderança, mandando beijos. Eu vou falar de pode entrar. Todo mundo quer falar de habitação, né? Pode ser, Zoom? Já que o foco é mulheres na política, vamos falar de política habitacional para mulheres. O programa Pode Entrar,
ele prevê que 5% das unidades habitacionais sejam destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica. Isso foi aprovado em lei. Essa lei foi aprovada pelo nosso vereador André Santos, né, lá na Câmara Municipal, em setembro de 2021, e sancionada pelo prefeito Ricardo Nunes. E todo esse trabalho do nosso vereador nos mostra que isso aí é muito importante, né? Porque ele pensou também nas mulheres. Não só eles, como os outros vereadores, mas principalmente ele, que teve esse objetivo desde lá de trás de criar políticas públicas para mulheres. E uma mulher vítima de violência doméstica, quem já passou, quem já foi uma mulher vítima de violência doméstica como eu, sabe o quanto é difícil você passar por essa situação, né? É muito complicado, né, dona Jane? A senhora deve ter escutado muita gente falando sobre violência doméstica. A Sônia também, né, Sônia? E no seu grupo tem muita gente que passa por isso? Tem, assim, não tem muitas mulheres, mas tem algumas que já vieram conversar comigo, que eu conheço a história, sei, né, a vida que elas passam, né? Inclusive, nós temos o exemplo da professora Magda, que há pouco tempo, né, nós tivemos, ajudamos ela a sair da casa que ela morava, né? Ela conseguiu alugar um apartamento, com a ajuda, né, de um associado nosso também, que ajudou ela a retirar a mudança, levou, acho que faz mais ou menos, vai fazer um mês isso, né? E ela passou por uma situação muito complicada, inclusive ela estava grávida, né? E esse antigo marido, né? Vamos falar antigo porque eu espero que ela não volte mais com ele. Ele acabou agredindo ela e ela veio perder a criança, né? E ela ficou numa situação de grande vulnerabilidade. Mas graças a Deus, né, com a ajuda da gente, né, sempre Deus coloca, né, alguém no caminho para ajudar. Mas que realmente não é fácil a situação de mulheres que passam por por essa situação. E com essa lei, né, que foi aprovada, a gente sabe que muitas famílias vão ser beneficiadas, né? Vão ter seu apartamento, vão ter onde morar com seus filhos, né? Não vão ficar desesperada, quebrando a cabeça, porque aumentou até a questão do feminicídio, né? Porque começa numa agressão verbal, depois vai para uma agressão física, né? Depois vem mesmo, né, a pancadaria, né, o caso que elas passam pra gente, né? As poucas que conversaram comigo, falou, olha, minha situação é assim, eu que tenho que manter a casa. Aí ele começou, me xingava muito, me proibia, me tirava do meio da família, né? Porque geralmente eles querem afastar a mulher, né, dos familiares, para que as famílias não ficam sabendo a situação que elas vivem. Mas com essa lei, né, que foi aprovada graças ao nosso vereador, eu sei que pelo menos aquelas que vieram me procurar, em breve elas estarão, né, no apartamento delas, né, estarão em segurança, e nós só temos que agradecer por essa lei, né, que graças ao nosso vereador tá aí para que elas possam usufruir. E para quem não entendeu o que eu falei, 5% é de cota reserva obrigatória destinada às mulheres vítimas de violência doméstica, tá, pessoal? São 5%. 5% de todas as unidades habitacionais entregues pela municipalidade, pelo programa Pode Entrar, todas elas serão destinadas às mulheres vítimas de violência doméstica. Zoom, roda aí para mim! Roda aí! Tem uma pergunta para a dona Jane, a Jaqueline Torres. Pergunta: a violência psicológica gera um grande trauma. O que você aconselha essas mulheres para superar isso? Boa noite, Jaqueline. Nós temos atendido várias mulheres vítimas de violência doméstica. E eu acredito que tanto a agressão física quanto a verbal, elas doem muito. Porque imaginem vocês, um homem chegar e começa como a Sônia falou, a agressão verbal, como a Kátia também mencionou aqui. E aí, o homem começa a botar a mulher para baixo. Chega em casa e diz que nada tá bom. Começa a dizer que ela tá feia, que ela não sabe fazer nada direito. A roupa dela não tá boa. Ela bota uma roupa para sair, que roupa ridícula. Já começa a diminuir a mulher e fazer com que a autoestima dela fique lá embaixo. Então, aquela mulher que pode produzir bem em casa, que pode. Toda mulher fica melhor, mais bonita quando ela está feliz.
E como a mulher pode estar feliz com o homem que bote-a para baixo? Então, o que eu te aconselho, Jaqueline? A primeiro se valorizar. Quando você percebe que o seu marido, seu parceiro, só te coloca para baixo e começa com as agressões verbais, procure ajuda. Procure ajuda. Comente com seus familiares. Veja qual o familiar que é mais próximo de você e fale. Por quê? Porque um dos sinais dos agressores, do marido agressor, do companheiro agressor, é não querer a pessoa perto da família. Começa a excluir da família. Então, procure uma ajuda de orientação, procura uma psicóloga que vá te ajudar, uma pessoa que você vê que quer o seu bem e não quer o seu mal. Primeiro conselho que eu te dou, busque ajuda, porque a agressão verbal é tão forte quanto a física. É verdade, né, dona Jane? E lembrando um pouco de como começou a minha história, apesar de tudo, né? Apesar de eu ser estudada, né? De eu ser alguém que já tinha, de certa forma, alcançado no meu lado profissional, já estava como é que eu posso te dizer, num patamar, assim, eu já tinha tudo profissionalmente falando, mas eu sofri tanto agressões verbais e psicológicas quanto agressões físicas, né? Agressões físicas. E assim, eu posso dizer que é muito difícil da mulher se libertar disso. E não é só por conta de ser apegada ao homem, por conta da necessidade, porque eu era independente financeiramente, eu era independente em tudo, mas a gente tem aquela coisa assim de ficar presa à questão dos filhos, de ficar presa à questão da sociedade, porque a gente quer manter aquele relacionamento porque a gente não acha que a gente deva sair. Então, assim, eu também posso até te dizer, Jaqueline, que o certo e o correto é a primeira coisa que você tem que fazer é tomar atitude, né, dona Jane? Tomar atitude você, olhar para si mesma, para dentro de você e dizer assim, olha, eu preciso que a partir de hoje a minha vida seja diferente. E a sua atitude pode mudar a sua vida inteira. Eu tomei uma atitude, tomei uma decisão e decidi não quero mais a partir de hoje. E quando eu tomei essa decisão, eu me libertei. Parecia que eu estava tirando um monte de corrente, um monte de coisa presa em mim, assim. E eu vejo o quanto é difícil, né? A gente atende também mulheres vítimas de violência doméstica e eu percebo o quanto é difícil se libertar disso, né? E eu vou aproveitar para avisar para vocês que a Nayara Rebouças, do Instituto Freire, ganhou a nossa caneca do Pode Mais. Uma mulher, né? Que bom, Parabéns, né? Nayara. Parabéns, viu, Nayara? Parabéns. A nossa equipe aqui da Central Move Mais vai entrar em contato com você, né? Para te informar como é que você faz para retirar o seu brinde ou como esse brinde vai chegar até você, que pode ser pela Sônia, que é a nossa convidada, presidente do Instituto Freire, aqui perguntar. É uma pergunta aqui para você. Para mim? Estou com minha tia de Limeira aqui em casa e ela está me perguntando se existe a possibilidade do Move Mais ir também para outras cidades. Ela gostaria de ter essa oportunidade. Interessante a pergunta. Muito interessante, sim. Eu já ia fazer aquela brincadeirinha lá do meme do amostradinha, eu gosto de assim, eu gosto de assim. Mas como é o nome dela? Fala o nome dela de novo, Zum? Veio lá do Fer Colorado também. Luciana. Ela tá com a tia lá Lu, de Limeira. deixa eu te falar, na realidade, sim, tá? Nós não só temos a possibilidade, como já estamos realizando esse trabalho no interior de São Paulo e em outros estados também, tá? O Move Mais, ele não é um movimento limitado à cidade de São Paulo, ele é um movimento que já está na região metropolitana, mas que está sendo ampliado para outros municípios do estado de São Paulo e para o Brasil também, tá? Como a gente, talvez você não conheça, mas os movimentos sociais, eles podem atuar em todo o território nacional. Então, a gente com certeza vai chegar em Limeira, porque é um lugar que é uma cidade, é um município grande aqui do estado e mesmo os pequenos também. Quem precisar de habitação, a gente vai estar levando o Move Mais para todos esses lugares aí, tá bom? Pode ficar tranquila. Bom, Sônia, vamos lá, vou fazer uma pergunta para você aqui.
você agradeceu no começo do programa e falou que você eh, agradece muito, você agradeceu sobre o Move Mais, né? O fato de você estar com a gente no grupo. E qual é a sensação hoje de estar à frente de um trabalho como o Instituto Freire, né? Ter esse trabalho aí, que você já faz um trabalho social, não é de hoje, né, É, Sônia? Que eu te conheci carregando coisa para cima e é, para baixo, né? Independente da associação, que hoje você tem um sim, documento, hoje você é uma liderança que tem um CNPJ, mas o seu trabalho não é de hoje, né? Então conta um não. pouquinho pra gente da sua história antes de conhecer o Move Mais. É assim, ó, antes de conhecer o Move Mais, eu acho assim que já tá no DNA, Você né? participou de ocupação, né? Não te Sim, cortando. Me tá no fa- DNA. Meu pai tinha um coração muito abençoador. Meu pai, se ele não ajudasse uma pessoa por dia, ele não estava feliz. Ele trabalhou durante quase 40 anos na Praça da Sé e na Praça João Mendes, onde ele engraxava sapatos, né? E todo dia ele chegava feliz: olha, hoje eu paguei almoço para um, hoje eu ajudei o outro. E eu cuidei dele uma boa parte, né, da minha vida. Ele ficou morando comigo, só que ele dizia que eu que morava com ele. E ele estava certo, porque a casa realmente era dele, né? E assim, eu sempre gostei de ajudar. Eu sempre gostei de ajudar, e já que você tocou nesse assunto aí da ocupação, vamos falar um pouquinho daquela ocupação. Ficar à frente de um trabalho assim, de uma ocupação, não é fácil. Na verdade, eu não sei nem explicar como foi que eu cheguei até aquela ocupação, mas eu me lembro assim por alto que a minha sobrinha veio e falou comigo assim: olha, tem várias pessoas invadindo um terreno ali. E falaram que quem pegar um espaço lá vai ter um apartamento. Aí eu vi ali a minha oportunidade de ter algo que fosse meu, de sair da casa dos meus pais e ter alguma coisa que eu falasse: não, aqui é meu, aqui eu vou morar com os meus filhos. E eu comecei a ir. Aí eu comecei a ver a necessidade daquele povo. E automaticamente, ao invés de eu receber ajuda, foi ao contrário, eu acabei passando a ajudar. Então as pessoas me pediam remédio, pediam alimento, pedia pão. Eu via muitas crianças ali, de uma certa forma, abandonada. E aí eu comecei a querer fazer esse trabalho social, mas sem recurso nenhum, né? Diferente daquilo que eu falei lá na passagem de Neemias, que quando o rei, né, direcionou as cartas para que ele pudesse reedificar a cidade, também Deus preparou recurso. Foi tudo preparado. E lá naquela ocupação, não, nós passamos muita dificuldade. Eu via a necessidade daquelas famílias, os pais de família saíam 6 horas da manhã para trabalhar, deixavam seus filhos numa creche, né, que tinha assim, do lado dessa ocupação. Eu comecei a pedir ajuda para dentista, para amigos, vários amigos meus, pegava roupa, pedia arroz, pedia alimento. Acabei detonando um carro, né, que na época eu tinha, era uma Palio Candy, e onde eu sabia que estava dando um fogão, eu ia buscava. Era fogão, era cama, era colchão. E todos os dias tinha doação para aquele lugar. E aí, Uhum. numa certa vez, né, veio a reintegração de posse. E eu ali com aquele coração, né, apertado, com aquele coração abençoador, que é o que eu peço para Deus todos os dias nas minhas orações. Eu falo: Senhor, mantenha o meu coração. Senhor, me dá oportunidade, me dá recursos para estar ajudando as pessoas que precisam. Abençoa o nosso trabalho, porque eu sei como foi difícil aquela época. E ali naquela. Mas é sempre o resultado da ocupação, né, Sônia? Sim, A ocupação de vez em quando não, mas na sim, maioria das vezes ela traz essa consequência, né? traz. Que é a reintegração de posse e nem sempre as pessoas conseguem essa unidade habitacional tão sonhada, né? Não, por esse caminho não, eu vou chegar nessa parte. E aí o que que acontece? Naquele dia, uma mulher, ela ficou jogada na rua mesmo, de verdade. Até vou mandar um beijo para Fabiana, não sei se ela tá assistindo, né? Com 9 filhos. E eu olhei para ela e aqueles carros, né, da prefeitura levando as coisas embora das pessoas, todo mundo desnorteado, sem rumo. E eu olhei para ela e eu falei: "Meu Deus, e agora?" E ela começou a chorar. Falei: "Fabiana, você vai para minha casa." Nem eu tinha casa, gente. Olha, meus associados precisam saber disso. Eu não tinha casa. Era a casa dos meus pais. Eu peguei aquela mulher com aquelas 9 crianças, levei para lá e falei: a gente vai ficar aqui até ver o que Deus vai preparar. E lá na creche, no céu, né, da prefeitura, eles já conheciam a história dela. Então, o que a gente combinou? Eu e ela, a gente conversava, ela sabia que eu também não tinha nada para oferecer. Então, as crianças iam para a creche de manhã, no final da tarde elas voltavam com todinho, sucrilho, salsicha,
às vezes óleo, porque a direção do céu sabia da nossa necessidade. E a nutricionista acabava liberando algumas coisas pra gente. E nós íamos ali, ó, nós íamos passando tempo cuidando daquelas crianças. Quando fez 1 mês e meio, eu vi uma oportunidade de ajudar ela a alugar uma casa e alugamos a casa, ajudamos ela com doação, montei a casa dela e ela foi ficar morando naquela casa. E aí eu fiquei naquela preocupação. Meu Deus, como vou ajudar essas famílias? Como que eu vou, o que que eu vou fazer? E não tinha como voltar atrás. Não tinha como. Eu olhava para um lado, eu olhava para o outro e no meu celular era só as pessoas pedindo ajuda, pedindo ajuda. E agora como que vai ser? Mas você ia até lá nas reuniões, lá na subprefeitura, falava, gente, calma, vamos ver o que vai acontecer. E aí foi quando Deus, né, me apresentou a Kátia, né? E aí a gente conversou, aí a Kátia viu a necessidade mesmo, né, das famílias, a necessidade de me ajudar, porque ela fala que desde a primeira conversa ela traçou meu perfil. Eu não sei como foi essa traçada de perfil, mas eu sei A que ela está Adriana, me ajudando muito. a Adriana está perguntando qual a importância de Kátia Batista na vida da Sônia. Essa Adriana é de onde? Oxi, É do meu instituto? Mas deixa eu finalizar que eu respondo, Adriana. Então, aí a Kátia entrou na nossa vida, ela já tinha o objetivo, né, de dar andamento, né, porque o Move Mais já existia, mas ela queria agregar outras associações. E aí nós conversamos, eu vi a necessidade, porque as pessoas não pararam de me procurar. Quando eu comecei a fazer reunião, com a autorização dela, né? Quero aqui mandar um beijo para a família da Maria Zilma, né? Foi uma grande companheira que me ajudou por um tempo. Ela falava: não, junta o povo, vamos começar a fazer reunião. O caminho é esse. O caminho não é ocupar. Ocupar não dá certo. Porque aquelas mesmas pessoas que saíram daquele lugar me procuravam com a proposta para que nós viéssemos invadir outro local. E eu falava: não, isso eu não quero mais para minha vida. Eu não quero ver o sofrimento daquelas pessoas. E aí a Kátia abraçou a causa, o Move Mais abraçou a causa, a gente começou a fazer um trabalho de formiguinha e hoje nós estamos aí com o Instituto Freire, com mais de 800 famílias, né, aguardando suas unidades habitacionais. E eu sou muito grata por tudo isso, né? E eu só tenho uma dica mesmo a dizer: gente, ocupar não é a melhor forma. É melhor a gente trabalhar, fazer a coisa certa, né? Andar com pessoas. A Zilma falava: não, a gente tem que andar com pessoas que sabem mais que a gente. Eu, isso mesmo, Zilma. E ela me chamava para um lado, me chamava para o outro, conversava bastante comigo. Por quê? Porque ela via que eu tinha vontade de ajudar, mas eu não tinha sabedoria suficiente. Não que até que hoje eu tenha, gente. Eu tô caminhando, né? Eu faço tudo. Eu até falei com algumas amigas minhas que o nosso trabalho é debaixo de uma hierarquia, né? A gente tem a Kátia, tem o David, tem a equipe do Move Mais. Sou grata a esse escritório que dá todo o suporte. Tudo aquilo que eu falo na reunião, eu estou repetindo aqui. Então, sem o Move Mais, sem essa equipe, nós não vamos avançar. Agora, respondendo, é Adriana o nome dela? Isso. Adriana, a importância da Kátia na minha vida. Muitos falam assim: ah, mas a Kátia é isso, a Kátia é aquilo, você é a Kátia, não sei o que, não escuta da Kátia. Deus une pessoas, Deus une propósito. E baseado nisso, de que Deus uniu nós num grande propósito, é que ela é de uma extrema importância na minha vida. Né? Eu não tenho palavras, né? Se eu fosse agradecer, nós íamos ficar até o final do ano aqui agradecendo, lembrando de detalhes, lembrando de situações embaraçosas, né? Que nós já passamos, né? E graças a Deus foi solucionada. Muitas pessoas assim que precisavam de ajuda, né? Nesse tempo, porque olha, a ocupação, ela teve a reintegração de posse, mas isso faz 7 anos já. E olha nesse tempo todo, quantas pessoas a gente já ajudou, quantas famílias a gente já colocou, né? Assim, colocar dentro de um apartamento, né? Ajudamos muitas famílias e através dessas famílias o nosso trabalho cresceu. Então, assim, eu vejo assim, hoje Sônia sem Kátia não existe. Sônia e Kátia sem Move Mais também não existe. É verdade, gente. Eu Eu Move louvo a Mais sem Deus. o nosso vereador André Isso, eu Santos. ia completar essa frase também. E o Move Mais, sem o nosso vereador André Santos, a gente não vai conseguir caminhar, entendeu? Nós somos um corpo, né? Nós somos um corpo, nós estamos assim no mesmo propósito. E o mais lindo de tudo, nós não estamos aqui para falar de outras denominações ou sequer religiões, mas nós
Nós servimos um Deus que pode todas as coisas. E Ele uniu nós com esse propósito e trouxe essas famílias que realmente, não vou falar que se encontravam perdidos, mas se encontravam sem assim uma direção de saber como conquistar sua moradia. Tem pessoas que até hoje me procuram, né, depois da reunião e falam: eu não sabia que existia um trabalho assim, que precisa ser feito um trabalho assim, um trabalho em conjunto. E eu sempre falo nas minhas reuniões: nosso trabalho é feito em parceria. Nós vamos continuar trabalhando da mesma forma. Trabalho em parceria, né? Eu acatando o que eles vão me falando, o que eles vão passando, eu passo para vocês. Eu falo que a minha voz é a voz de vocês diante do vereador. Eu levo as necessidades, né, do Instituto para o vereador. E é isso, Adriana. O recado fica para Adriana, né, e para todos do Instituto Freire. A Kátia é uma pessoa de grande importância na minha vida. E eu louvo a Deus pela vida dela. Muito obrigada. E tem pergunta aí, né, Zon? Tem Tem pergunta uma para pergunta dona agora Jane. muito boa para a dona Jane, do Anderson Vieira. Como é acompanhar uma campanha eleitoral de um vereador e o porquê da palavra multiplicar? Olha, é muito trabalho, mas o trabalho não vem só da campanha. O trabalho vem os 4 anos de mandato. Existe uma frase de um amigo nosso que diz: ninguém resiste ao trabalho, porque o trabalho está no nosso cotidiano, está no nosso sangue. Então, é um prazer, né, ter saúde para trabalhar. Então, uma vez que a gente tem saúde, a gente quer trabalhar. E é muito gostoso o dia a dia da campanha, cansativo? Exaustão? Mas vale a pena porque é maravilhoso a gente ver as respostas quando a gente vai abordar as pessoas na rua, seja no comércio, aonde a gente vai, seja na padaria tomando um cafezinho. Isso é maravilhoso ver a receptividade da pessoa ao receber um panfleto do nosso vereador André Santos. Isso é muito bom. Ele quer saber por que multiplicar. Ah, tá. Por que multiplicar? Porque um dia ele estava falando na Bíblia e ele estava falando assim: um homem valia por 100. E aí a gente conversando, falei com ele, outros vale por milhões, uma passagem bíblica. Daí o tema Vamos nos multiplicar, porque precisamos anunciar isso para outras pessoas, aderirem ao nosso movimento, à nossa meta, o nosso propósito, a nossa ação, levar o conhecimento para aqueles que precisam, saber o que o político tem feito pela população. E quando a gente sabe, a gente fala com toda a ênfase, com todo o amor, com todo o vigor. Isso é maravilhoso. E, dona Jane, vou aproveitar a deixa aqui da pergunta dele e vou perguntar para a senhora agora. O que a senhora tem para falar sobre o Move Mais, sobre o nosso movimento? Olha, quando eu conheci o Move Mais, eu amei o nome. Move Mais. É o movimento que veio para ficar. E o podcast do Move Mais pode mais, muito mais. Então, eu vejo que o Move Mais, ele se tornou uma família. Tem atendimento, tem qualidade no que passa para as pessoas e você também tem conhecimento, porque o povo muitas vezes sofre por falta de conhecimento. E agora com o podcast, ela pode tirar dúvidas, perguntar, sem contar nos atendimentos que tem, mas anuncia para a família, anuncia para os amigos. Olha, toda quarta, às 19 horas, tem o podcast do Move Mais, que veio para ficar, hein? Então, convida aí bastante pessoas. Olha, já começou, tá? Olha, ainda dá tempo, compartilha, vem com a gente. Esse movimento veio para ficar. Amém. Obrigada, dona Jane. Pessoal, avisando vocês, eu preciso de engajamento aí, viu? Eu preciso de compartilhamento, eu preciso de clique, eu preciso de curtida, eu preciso que vocês entrem aí. Pessoal da Anesp, eu fiz a convocação geral aqui, né, Zoom? Hope Box, Flor do Oriente e Efatá.
Essa galera entrou aí, tá compartilhando. Vamos nos multiplicar. Sim. Vamos nos multiplicar. Votando no nosso vereador, mas vamos nos multiplicar também aqui, assistindo o Pode Mais, o momento triste do nosso programa de hoje, que é um programa especial voltado para mulheres na política, né? Mas a gente falou bastante de mulheres na política, principalmente na área da habitação, e o trabalho do nosso vereador André Santos. Mas a dona Jane Esteves vai ter que ir embora. Ela tem um compromisso às 8h30, ela não pode se atrasar de jeito nenhum. E eu queria pedir para a senhora para nos dar suas considerações finais. Olha, eu gostaria de falar com toda a família do Move Mais. É um prazer estar no lugar certo, no podcast do Pode Mais. Isso é maravilhoso estar aqui. Desculpa, deu uma engasgada assim, porque é muita emoção mesmo estar aqui com duas mulheres maravilhosas. E essa noite foi uma noite especial, vendo a experiência da Kátia, com a experiência da Sônia, dividindo com vocês experiências maravilhosas. Eu quero agradecer a Kátia, ao David, a Sônia, ao Zoom, a toda a equipe do Move Mais. E aproveitar que estou aqui, pedir para toda a família Move Mais, no dia 6 de outubro, votar no meu querido André Santos, 10456. Vamos nos multiplicar. Chegando na urna, vocês já sabem o número, 10456. Vereador André Santos, conto com vocês. Obrigada, dona Jane. A gente agradece muito a presença da senhora aqui. Manda um abraço para o vereador André Santos, né? Parabeniza ele pelo trabalho e diga para ele que essas portas estão abertas para ele, tá? A gente quer convidá-lo depois, a gente vai fazer um convite para ele vir até aqui para falar um pouco mais do trabalho dele. Não vai ser um programa especial para mulheres, tá, gente? Porque o de mulheres é só hoje, mas a gente agradece a sua presença e parabeniza também pelo trabalho que a senhora faz junto ao vereador. Tá Eu bom? que agradeço. Deus abençoe. A gente trouxe de volta aquela pessoa que nós expulsamos porque hoje é o dia de mulher, né? Mulheres na política. A gente teve que expulsar o Vinícius daqui, né? O nosso apresentador oficial, Bigodon, patente alta, tá aqui. Ele voltou, vai anunciar muita coisa para vocês, mas eu quero, antes do Vinícius anunciar, eu quero anunciar aqui. Um homem ganhou a nossa caneca do Pode Mais. O Edson Luiz Mendonça, da Anesf, ganhou uma caneca dessa aqui, ó. A nossa central Move Mais vai entrar em contato com você, tá? Para você verificar a possibilidade de retirar ou alguém ir aí entregar para você na sua casa, tá bom? Luiz, parabéns, viu? Vinícius. Eu queria fazer uma reclamação antes disso, que eu estava apresentando, participei no chat, não ganhei caneca, viu? Eu tava Não te participando. deram a caneca. Não ganhei no sorteio. Ó, pelo amor de Deus, né, Zunzé? Fala que não vale participar no online quem apresenta o programa, né, pessoal? verdade. Ainda mais no momento de expulsão que aconteceu aqui, né? Aí, pra gente falar um pouco com o pessoal que tá em casa, eu queria lembrar eles de curtirem, porque tem mais gente assistindo do que curtida, que eu já reparei. Tem que curtir, tem que deixar o like e compartilhar o vídeo com o pessoal que estiver assistindo. Manda no grupo da família, manda no grupo do Instituto Freire, que eu sei que já mandaram. Federação R4, Anesf, vão compartilhando o link para mais pessoas poderem acompanhar. Não se esqueçam que na próxima semana, toda quarta-feira às 19 horas, nós teremos um novo Pode Mais. E na próxima semana nós vamos receber o Agnaldo França, que é o líder comunitário lá em São Mateus, líder da Anesf. Também não pôde estar aqui na estreia, ele tinha outros compromissos, e a gente vai trazer ele para mais um bate-papo na próxima semana. Além disso, eu queria aproveitar que as mulheres estão aqui, que aí é uma pergunta minha do universo masculino para o feminino. A gente sabe que vocês duas estão em uma posição, querendo ou não, de destaque. A Sônia pelo Instituto Freire, a Kátia pelo Move Mais. E aí a minha dúvida é, se essa posição de mulheres estar assumindo um cargo de liderança, gera ciúmes nos homens. Se, por exemplo, algum homem olha para a Sônia e fala, poxa, mas eu faria melhor do que ela está fazendo. Ou olha para a Kátia e fala, não, mas eu faria muito melhor do que ela está fazendo. Vocês já sentiram isso, mais ou menos? Quem responde primeiro?
Você, Sônia, quer Soninha. responder? Para ser bem sincera, a realidade é uma só. Eu acho assim que acontece isso sim, né? Acontece isso no nosso meio. Vem esses comentários, que eu já ouvi comentários. Ah, mas por que ela? Ah, mas tem que ser ela. Ah, eu faço melhor que ela. Se eu tivesse lá, eu faria dessa forma. Mas assim, são coisas inevitáveis na nossa vida, né? Nós temos que saber lidar com inúmeras situações. Graças a Deus, um tempo atrás, eu acho que eu não saberia lidar com muitas situações. Mas hoje não, hoje nós já estamos assim mais treinados, é igual eu falei. As pessoas gostam ou não, gente, a Kátia é a minha melhor professora. Ela me ensina tudo, não só do trabalho, não só sobre o Move Mais, ela me ensina sobre o meu cotidiano, sobre a minha vida, entendeu? Sobre como eu tenho que me relacionar com as pessoas, né? Porque às vezes eu fico meio perdida. Mas assim, isso aí das pessoas falam, ah, mas isso assim, ah, isso assado, vai acontecer, mas o podcast vai continuar, nossos trabalhos vão continuar e vida que segue. E vão ter que aceitar a Sônia lá. Vão ter que Muita aceitar, gente porque escolhe, eu né? vou fazer meu Por trabalho, por né? que vão ter que aceitar a Sônia lá? Porque a Sônia pode mais. Isso! Não tinha pensado nisso, é verdade. Por que eu? Porque eu posso mais, é verdade. É isso aí. Nós podemos sempre mais. Sim. Eu acho assim, Vini, que gera assim um pouco. Eu não vou dizer nos nossos relacionamentos. Inclusive, eu quero aproveitar aqui essa deixa e mandar um beijão pro meu esposo, que tá fora do estúdio aqui, mas tá ali me aguardando, que ficou assim, ah, amor, não vou fazer sozinho o programa, não quero. Aí ele, não, vai fazer sozinho assim, vai conseguir e tudo mais. Obrigado pela força, viu? Te amo muito e agradeço e louvo a Deus pela sua vida, tá? Ter um marido maravilhoso como você ao meu lado, tá bom? Gera assim, de certa forma, não vou falar de machismo, feminismo, Sim. até porque não tem nada a ver isso, né? Mas existe sim, quando uma mulher ocupa uma posição de destaque, isso acaba gerando um certo desconforto, né? Graças a Deus, eu acho que também é o caso da Sônia, nós temos homens excelentes ao nosso lado que nos apoiam para que a gente siga em frente sempre, né? Então, assim, isso é importante. A gente ocupa uma posição de destaque, sim, mas eu entendo que essa posição de destaque, ela é para beneficiar outras pessoas, né? Como eu falo sempre, a Sônia colocou aqui, bem, que é uma frase que eu levo para minha vida, inclusive está no meu status do WhatsApp. Quem não vive para servir, não serve para viver. Né? Então, assim, essa posição de destaque, ela é mais para contribuir com a vida do outro, para ajudar outras pessoas do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que, assim, pode até gerar um ciúmes, pode até as pessoas não gostarem muito, ou principalmente homens não gostarem muito, mas felizmente ou infelizmente, a gente pode mais. Então, como a gente pode mais, a gente tá aqui e eu acredito que isso acontece com outras mulheres também, né? Só que a maioria das mulheres querem disputar com os homens, né? A gente não tá aqui para isso. Sim. Não adianta querer disputar. A gente não tem que disputar, a gente tem que compor. A gente tem que ter os homens como nossos aliados, não só os nossos maridos, como nossos colegas de trabalho, né? A gente precisa disso. E até porque, né, gente, pelo amor de Deus, né? Quem vive sem um homem? Ninguém, né? Tanto o homem não vive sem a mulher, como a mulher não vive sem o homem, Eu né, ia falar Vini? que eu ia conseguir viver sem um homem muito fácil. Não, eu digo quem de mulher. Não, eu tô falando mulher. A gente precisa, né? A gente precisa ter um companheiro ao nosso lado. E outra, meu marido brinca comigo, ele fala assim: quem que criou o avião? Quem inventou o avião? Aí eu, o homem. Quem fez a Fez a lâmpada? lâmpada? Quem? Todos foram feitos por homem. Eu falei assim, ai, amor, então você tá querendo dizer que a mulher não inventou nada. Aí ele briga comigo e fala assim, inventou sim. Inventou tirar o fruto proibido da árvore e lascou com todo mundo. A gente tá brincando aqui, brincadeiras à parte, mas eu sempre falo isso, né? Por isso que eu até brinquei com a dona Jane também, lembrando que a gente é feminina, não é feminista, porque a gente sabe que é muito importante ter um homem do nosso lado e também ter homens que façam parte das nossas vidas, tanto no trabalho como na vida pessoal. É sempre um trabalho em grupo, né? Sim, é um trabalho em grupo, né? E aí, pro pessoal que estiver acompanhando em casa, nós temos duas mulheres femininas esperando perguntas, principalmente a Kátia relacionada ao Pode Entrar, que o pessoal que tá aí no chat, se tem uma coisa que o pessoal tem é dúvida. Muitas delas. Inclusive tem uma que chegou para mim recentemente,
que o pessoal veio me perguntar, porque o pessoal tem muito Minha Casa Minha Vida na cabeça, né? Sim. É Minha Casa Minha Vida pra lá, Minha Casa Minha Vida pra cá. Com relação, e no Minha Casa Minha Vida tem alguns problemas com relação à idade. Então, sou maior de 18, mas tem uma idade limite que no Minha Casa Minha Vida a pessoa pode ter algum tipo de restrição por conta da idade. E aí, o Pode Entrar, ela funciona da mesma forma? Então, Vini, vou ter que explicar em duas partes, assim, vou tentar ser o mais sucinta, o mais rápido possível, tá? Para ser um pouco mais dinâmico aqui. Na realidade, o programa Pode Entrar, ele não tem limite de idade, nem para mais e nem para menos, né? Graças a Deus a gente conseguiu um programa habitacional na cidade que não tenha limite nem para o idoso e nem para o jovem. O que a gente procura? É, a gente procura dar atendimento habitacional para a família que precisa. Vamos falar de pode entrar entidades, né? Porque o aquisição tem demanda específica, o atendimento habitacional é destinado a famílias de remoção de SEAB ou da fila da Coab. Vamos falar do pode entrar entidades. O pode entrar entidades não tem limite de idade. O que ele entende? O que o programa entendeu? A entidade, ela é autônoma. Então, o que acontece com as famílias que compõem a demanda, que são indicadas para esses empreendimentos? Essas famílias, elas não têm limite de idade. Eu, por exemplo, vou dar um testemunho aqui. Comecei no movimento de moradia com a minha avó, eu tinha 5 anos. Aos 12, como a gente começa sempre do jeito da Sônia, né, com ocupação, a gente ocupou o prédio que a minha mãe veio a morar anos depois, né? Por que nós ocupamos esse prédio? Porque esse prédio tinha sido prometido por um determinado governador, que eu não vou falar o nome aqui que não tem necessidade. Ele foi prometido por um determinado governador para uma associação e isso não aconteceu. Então, eles entenderam que a forma de reivindicar era ocupar na época. Porém, entretanto, não foi a ocupação que resultou no atendimento habitacional das famílias. Foi o pleito da entidade por meio do Ministério Público. Ela acabou conseguindo o atendimento habitacional de um outro jeito, né? E isso foi uma forma que ela teve de reivindicar o direito das famílias. Então, assim, o Pode Entrar já é um programa que, prevendo isso, permitiu que as famílias pudessem, por exemplo, se alguém chegar na sua associação com 15 anos, ele não pode se inscrever, mas ele pode acompanhar a mãe. Sim. Como o movimento é luta, né, Sônia? Acontece de uma família ficar muito tempo na fila. Sim. Que ele, adolescente, passa a ser um adulto e ele começa a incorporar essa demanda, ele começa a fazer parte dessa associação. E aí, o que a gente faz? Amigo, você não pode estar aqui porque você tem 18? Espera um pouco aí que você não vai ter atendimento habitacional definitivo. Então, não pode entrar. No caso do entidades, se teve essa previsão, né, foi previsto isso, e hoje não tem limite de idade, viu? Nem para baixo e nem para cima. O que eles pedem? Eles pedem que esse percentual de jovens não ultrapasse os 20%. Então, nós temos hoje um limite de 20% dessa demanda para que o Pode Entrar possa ser um programa que atenda famílias, né? Atendam acima de 2 pessoas. Mas ele atende a todos, né? A gente limita para atender um pouco menos de jovens, mas não que ele inibe, ele proíbe, nem pensar. Então todo mundo participa com algumas preferências de acordo com a situação de cada um. Sim. Eu, com 18 solteiro, posso participar, mas se, por exemplo, for toda uma demanda de 18 anos solteiro, não tem como. Não tem como. Toda uma demanda de 18 anos solteiro, não. Fica complicado, né? Ela Muito falou que tem complicado. 20%, né? De uma Isso. demanda que você pode estar 20% indicando. de uma cota específica, vai. Se uma entidade tem um empreendimento de 400 unidades, por exemplo, 80 pessoas, que no caso seriam pessoas sós, né, 18 anos, porque também a gente tem muito jovem hoje que é pai, né? Tem muito jovem de 17, 16 anos hoje que já tem filho, já é inclusive casado. A galera se ajunta, né, junta os trapos, como a gente chama, e aí Tem muito. acaba, junta os panos lá e já era, né? Tem pergunta, ele falou. Zoom, nós temos uma pergunta aí no chat? Sim, querido Vinícius Santos. Sônia Rodrigues pergunta: pessoas que estão com restrição no nome conseguem? Aí, essa pergunta é para a Kátia. Essa é para mim.
A pessoa que tem restrição no nome, ela pode e deve ser atendida pelo programa Pode Entrar. O programa ele foi criado justamente para atender família de baixa renda, né, gente? Não teria lógica uma família de baixa renda, não todos, acontece. A maioria dos brasileiros, eu não vou falar nem da cidade de São Paulo, né? Todo mundo tem uma restriçãozinha no nome, né, Vini? Né? Não dá para dizer que nunca teve ou que nunca terá. Então, assim, mesmo com restrição, você é atendido. O que você não pode ter para o atendimento do programa Pode Entrar? Não pode ter CADIM, Cadastro de Inadimplentes na Receita Municipal, Estadual ou Federal, né? Por ser um programa de governo, a gente pede que não se tenha restrição em alguns bancos. Aliás, se você puder estar sem restrição no nome, excelente. Mas restrição bancária, estou devendo nas Casas Bahia, vou perder minha casa? Não, você não vai perder sua casa, você não vai perder seu atendimento habitacional, né? O que você não pode ter é restrição em receitas do município, do estado e do governo federal. O, o pessoal da técnica ali informou que eles estão solicitando a presença da Kátia Batista em todos os programas agora. Caramba! Ai, gente, obrigada, Legal. A viu? gente vai arrumar um jeito na agenda. A gente está pensando em aumentar, ao invés de ser toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tentar dar uma expandida. Inclusive, a gente está tentando trazer o Minuto Move Mais e o Move Mais Responde. São coisas novas que a gente vai trazer aí para as próximas semanas e tudo mais. Você que estiver acompanhando, continue seguindo nossas redes sociais no Instagram, siga o nosso canal no YouTube, porque a gente vai ter material novo para você. E a gente está caminhando para o final já. Eu queria passar para a Sônia, porque tem muita gente sua ali no chat. Pra você mandar uma mensagem para eles, um beijo, um cheiro. Ah, obrigada, Vini. Oi, gente, obrigada, viu? Agradeço a todos vocês do Instituto Freire, né? O que precisa ser feito mesmo é ativar o sininho, compartilhar. Me Dá fala um aí, like. dá um like. É isso aí, gente. Vamos ficar todo mundo junto, né? Participar, procurar participar de todos os podcasts, porque assim nós vamos estar adquirindo informações. E aí isso vai ficar bom pra gente, né? Eu tenho muito que agradecer. Agradeço a todos vocês. Nós temos quatro grupos, né, do Instituto Freire. Eu quero agradecer todas essas famílias de coração e pedir para vocês que ajudem nessa campanha. Nós precisamos reeleger o nosso vereador, né, André Santos, 10456, e nós precisamos também reeleger o nosso prefeito, Ricardo Nunes, 15. Aí, Soninha, você tem muita gente ali no chat, inclusive em todas as lives que a gente fez. Todas as lives que a gente fez tem gente sua. E aí, pra gente continuar essa fase final desse bloco, eu queria passar pra Kátia. Porque agora você tem fã-clube também, né? Acabei de perceber que tem fã-clube. Eu agradeço, pessoal. Agradeço muito. O Zoom quer. Fala, Zoom, fala, Zoomzão. Porque Ele não consegue se controlar, você né? que está inscrito tem uma pergunta muito pertinente. É. E é desse cara que eu quero saber quem é ele. André Fumeiro. Ah, de novo o André? Só que ele não é da Nesp, ele é do Instituto Freire. Mas ele tem uma pergunta boa aqui para a Kátia. Pergunta para a Vou Kátia. pedir para ele me chamar no privado. Podemos Chama. alugar os apartamentos ou obrigatoriamente temos que morar? É uma pergunta importante, na verdade. É muito É. importante. É. Pessoal, a gente. Não é que a gente proíbe, é que o programa ele foi feito para a família de baixa renda, vamos ser sinceros. Se você quer uma casa, por que você vai alugar a sua casa? Você lutou tanto para ter a sua casa e você vai alugar, né? Cada um faz o que quer com a sua vida, com a sua unidade habitacional, mas assim, você luta tanto para chegar a ter uma unidade habitacional, a ter uma moradia, aí quando você conquista, eu vou alugar esse imóvel aqui porque eu quero ir para outro imóvel. Bom, eu vou ser muito sincera para você. A regulamentação do programa proíbe esse tipo de atitude, né? Ela não é conivente com isso, mas como eu disse, cada um faz o que quer. Porém, entretanto, a sua unidade habitacional, ela foi algo que você conquistou com sacrifício, você lutou. Aí você simplesmente vai lá e aluga. Ai, não sei, não gostei desse apartamento, é muito pequeno, vou alugar. Lutou tanto para chegar na hora
e fazer uma coisa dessas? Então, assim, ó, não alugue a sua unidade habitacional. Vou deixar um recado meu aqui, tá? Não alugue. A sua unidade, ela foi conquistada, a sua moradia, ela é conquistada. Você passa anos numa associação, você recebe a unidade para você alugar ou vender, não, é igual a Maria Zilma. Maria Zilma tinha uma casinha lá no Itaquera 4 que ela falava assim, isso é casa de maroca. Não vende e não se troca. Não aluga também. Ela não alugou, ela não trocou e ela não vendeu. Até hoje está com a família dela, os filhos dela moram lá. Agora, mais do que isso, existe também um problema. Se eu, por exemplo, eu recebi minha unidade habitacional, no dia seguinte eu coloquei ela para alugar e os órgãos competentes eles descobrem isso. Existe algum tipo de... Sim. Existe sim. Existe a possibilidade, tá? De acordo com o regimento, de acordo com a regulamentação do programa, regimento não, que prevê que essa unidade habitacional pode ser retomada pela Companhia Metropolitana de Habitação, a Coab, viu, Vinícius? Então isso é muito sério também, tá, gente? Eu até esqueci desse pequeno detalhe que não é que é um detalhe extremamente importante. Então, o pessoal que estiver acompanhando aí e está lutando pela sua casa própria, lute por ela para você. Porque se você alugar, se você vender, você vai ter problema. E não tem chance 2, né? Depois que você foi atendido... Deixa eu fazer uma observação, né? Já que a grande massa é do Instituto Freire. Gente, eu falo na reunião e vou deixar frisado de novo. Movimento de moradia é lutar. Eu não tenho apartamento debaixo do braço para estar distribuindo para ninguém. Agora, né, para esse final de ano, né, se vou ver aqui com a equipe como é que vai ficar em relação às vagas, mas a gente vai aderir o trabalho assim, através de pontuação. As meninas têm tudo anotado, tem tudo marcado. Todos vocês que preencheram aquela ficha quando vocês se associaram ao Instituto, não, olha, gente, tá tudo guardado. Eu tenho ficha de todo mundo, tenho elas em papel e também já temos o arquivo. Então não tem como a pessoa falar assim: ah, mas eu tô toda vez aqui. É uma observação que eu vou aproveitar para fazer, que eu nunca falei na reunião. Por que na reunião eu fico andando? Tem as meninas que trabalham na mesa, tem as pessoas que vão, né, atender as pessoas que estão chegando na porta, porque eu fico olhando para todos vocês que estão lá. Tem muitas pessoas que eu sei só de olhar. Hoje eu vi uma longe, ela me viu, ficou toda feliz, veio me cumprimentar, é uma associada do Instituto Freire. Uma coisa importante também que eu vou aproveitar e vou pedir aqui, tira lá aquela foto que vocês têm de cachorro, com a imagem de Cristo, sabe, com várias coisas no perfil de vocês, gente. Por favor, coloque a foto no perfil. Eu não vou responder quem me mandar mensagem tiver a foto que não seja a foto da pessoa. Às vezes eu acordo 7 da manhã, eu não levanto antes das 9h30 só respondendo mensagem. Então, pessoal, vamos colaborar para o nosso trabalho ser um trabalho com excelência? Muito obrigado, já quero agradecer, né? Nós já estamos encerrando. A palavra é gratidão. Muito obrigado, Kátia, por essa oportunidade. Gente, agradecer vocês, agradecer... Na verdade, eu que estou na posição de convidado hoje, né? Hoje né? Eu que quero agradecer. Agradecer a presença do Vini, que eu convidei para voltar, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu expulsei, eu tive que convidar para voltar, né? Mas eu também, Vini, na realidade eu quero que você encerre o programa, então eu vou agradecer aqui quem participou hoje, quem depois vai ver esse vídeo, né? Porque às vezes você está no trabalho, está fazendo a janta para o marido, não conseguiu parar, né? Não conseguiu parar para assistir, parar para prestar atenção no programa, mas depois você vai clicar, vai assistir, vai compartilhar com seus amigos e familiares, né? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, quero agradecer a todas as associações do Move Mais que entraram, que deram um oi, que compartilharam o link. Agradeço a todas, tá? Para eu não pecar e falar o nome de todas, eu vou agradecer a todos vocês. E vocês que entraram e participaram, vocês sabem de quem eu estou falando. Agradeço demais a todos que assistiram aqui. Esse programa muito especial que teve como convidada a dona Jane Esteves, esposa do vereador André Santos, 10456, e a Sônia Cruz, que é a presidente do Instituto Freire. Obrigada, viu, Vini? Obrigada, viu, Vini, por ter aceitado voltar para o seu programa. Pessoal, Pode Mais, o podcast do Move Mais. É isso aí. Gente, vocês que estiverem acompanhando, muito obrigado. Agradecer as associações que estiverem aí. Continuem curtindo, compartilhem o link. E não se esqueçam que toda quarta-feira a gente vai ter o Pode Mais. O próximo convidado será o Aguinaldo, que é o líder comunitário lá da Anesf, às 19 horas. E a gente está programando aí alguns novos programas para você. Tanto o Minuto Move Mais, quanto o Move Mais Responde. E é isso. Alguém tem mais alguma consideração? Fala, Zoom. O que você tem para pontuar agora? Gente, Esqueceu. eu esqueci de uma coisa importante. Gilberto,
você ganhou uma caneca do Pode Mais. Essa caneca linda aqui, ó. Diretamente do nosso... Gilberto Instituto da nossa indústria Move Mais, que fabricou essa caneca aqui pra nós. Brincadeira, pessoal. Ele ganhou a caneca, tá? A gente vai... Instituto Freire. Opa, desculpa, Instituto Freire, viu? Gibão, pode levar que é sua. Lembrando que a central do Move Mais vai entrar em contato com todo mundo que estiver ganhando os sorteios aí. E a gente vai organizar certinho para vocês receberem o prêmio. No mais é isso, eu agradeço vocês que estão acompanhando aí desde o início. O pessoal que está fortalecendo, está acompanhando, deixando o like e compartilhando. Quem não estiver seguindo o Move Mais no Instagram, siga. Quem não curtiu ainda, curta. Quem não estiver seguindo o YouTube do Move Mais, siga. No mais é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Pode Mais, o podcast do Move Mais.